Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Faelg e hoje nós vamos dar continuidade aos assuntos da aula anterior. Na aula passada nós vimos como aconteceu a Primeira Guerra Mundial e hoje a gente vai estudar um acontecimento que aconteceu durante a Primeira Guerra Mundial. Como eu falei na última aula, em 1917 a Rússia ela assinou um tratado de armistício junto com a Alemanha, se retirando da guerra. Isso porque dentro do seu próprio Estado russo começou a acontecer uma revolução, chamada de Revolução Russa ou Revolução Socialista. E hoje esse é justamente o tema da nossa aula. Nós vamos falar sobre a Revolução Russa. Bom, a Revolução Russa de 1917 foi uma série de eventos políticos que aconteceu na Rússia, Revolução Russa, Rússia, que após a eliminação da autocracia russa e depois do governo provisório conhecido como Duma, resultou no estabelecimento do poder soviético sobre o controle do partido bolchevique. O resultado desse processo foi a criação da União Soviética, que durou até 1991. Então a gente já vê aí que a gente já está começando a se aproximar na década de 90, na história, nós estamos chegando próximo desses assuntos mais atuais. O que aconteceu antes da Revolução Russa? Vamos entender um pouco do contexto dos antecedentes da Revolução Russa. No começo do século XX, a Rússia era um país de economia atrasada e dependente da agricultura, pois 80% da sua economia estava concentrada no campo, na produção de gêneros agrícolas. Na Rússia, durante o século XIX, a falta de liberdade era quase que absoluta. No campo, reinava uma forte tensão social devido à concentração de terras na mão da nobreza. A Rússia foi o último país a abolir a servidão, em 1861, e em muitos lugares ainda continuava-se com o sistema de produção feudal. Lembrando que esse sistema de produção feudal é justamente essa produção mais agrícola, onde cada partezinha daquele local era dominado por um senhor, um nobre. Os três últimos czares russos da dinastia Romanov procuraram industrializar o império por meio de empréstimos de capitais estrangeiros, por meio de empréstimos de outras potências imperialistas. E essa palavra que eu falei, czares, ela é assim mesmo. A gente se escreve com C, mas a pronúncia é com T, não é czares, é czares. É só uma pequena curiosidade para vocês não acharem que eu estou falando a palavra errada. O último deles, o czar Nicolau II, envolveu-se na competição imperialista pelos mercados na Ásia e disputou com o Japão a posse de regiões chinesas da Manchúria e Coreia, no que ficou conhecido como Guerra Russo-Japonesa. Mas isso aconteceu em 1904, mas a Rússia acabou perdendo essas guerras, Ela perdeu para o Japão. No governo do czar Nicolau II, a Rússia acelerou o seu processo de industrialização, aliada a esse capital estrangeiro, aliado ao capital de outros impérios. Os operários concentravam-se principalmente nos centros, como os de Moscou e o de São Petersburgo. São Petersburgo, para falar de forma correta. Apesar disso, as condições de vida pioravam cada vez mais, graças à fome, o desemprego e à diminuição dos salários. A burguesia também não era beneficiada, pois o capital ficava todo concentrado nas mãos dos banqueiros e dos grandes empresários. Então isso acabou fazendo o quê? Isso fez com que crescesse uma oposição, e essa oposição ao governo crescia. Um dos maiores partidos de oposição era o Partido Social Democrata, mas os seus líderes, Plekhanov e Lenin,
tinham que viver fora da Rússia, né, da Rússia, para poder fugir de perseguições políticas contra ele, né, já que o czar Nicolau II tinha um governo bastante forte, um governo bastante autoritário. O Partido Operário Social Democrata Russo era crítico com a política do país, porém, as divergiam de como solucionar nesses problemas que aconteciam na Rússia. Ou seja, esse partido, ele criticava muito o tipo daquele governo, porém, os próprios líderes dele pensavam de formas diferentes de como resolver esses problemas, né? E isso acabou dividindo esse partido, em duas correntes de pensamento. As correntes são: a primeira foram os bolcheviques, que significa maioria em russo, né? Que eram liderados por Lenin e defendiam a ideia revolucionária da luta armada para chegar ao poder. Os segundos eram os mencheviques, que significa minoria em russo. Eles eram liderados por Plekhanov e defendiam a ideia evolucionista de que o conquistador, eles defendiam a ideia evolucionista de conquistar o poder através de vias normais e pacíficas, como, por exemplo, por meio das eleições. Então, nós temos aqui dois tipos de pensamentos, né? Nós temos o dos bolcheviques e o dos mencheviques, né? De uma forma geral, os bolcheviques queriam tirar o czar à força, né? Queriam tirar através da guerra, né? Através da violência. Eles apoiavam essa linha mais violenta para conseguir arrumarem toda aquela questão da economia russa. Já os mencheviques, que era a minoria, né? Eles queriam meios mais pacíficos, né? Talvez por meio de eleição, por uma democracia, por uma república, meios que não envolvessem tanto a violência. Porém, para piorar a situação com o czar Nicolau II, houve um acontecimento que ficou conhecido como o Domingo Sangrento. Vamos ver o que aconteceu. Em janeiro de 1905, um grupo de operários participava de uma manifestação pacífica em frente ao Palácio de Inverno de São Petersburgo, né, uma das sedes do governo russo. O objetivo dessa manifestação era entregar um abaixo-assinado para o czar Nicolau II, pedindo eles melhorias de trabalho, melhorias de salário, essas coisas que os operários buscavam e lutavam naquela época. Entretanto, a guarda do palácio, assustada com a multidão, abriu fogo, matando mais de 1000 pessoas. E esse episódio ficou conhecido como Domingo Sangrento e provocou uma onda de protestos em todo o país. Nós temos aí uma imagem de uma tela pintada que representa justamente esse dia do Domingo Sangrento, onde milhares de pessoas acabou perdendo a vida por conta de um simples protesto, né? Diante da pressão revolucionária, o czar promulgou uma constituição e permitiu que fossem convocadas as eleições para formar uma Duma, que era uma espécie de parlamento, né? A Rússia tornava-se assim uma monarquia constitucional, embora o czar ainda concentrasse grande poder e o parlamento tivesse uma atuação limitada. Vale lembrar aqui que o parlamento é uma parte do governo em que ajuda e auxilia os reis e imperadores a criarem leis, a criarem normas, a como agir perante o exército. Então, ou seja, o czar que antes governava de forma absoluta, agora ele estava dividindo seu poder com essa Duma, com esse parlamento. Entretanto, o próprio parlamento não tinha tanto poder assim em cima do czar da Rússia daquele período. Na realidade, o governo só fez foi ganhar tempo e organizou as reações contra as agitações sociais e os sovietes. Vale lembrar aqui que esses sovietes são pessoas dessas aglomerações
trabalhistas que se reuniam e protestavam contra o absolutismo do czar Nicolau II, né? Como aqui está propriamente dizendo, os sovietes eram assembleias de operários, soldados ou camponeses que se organizaram após a Revolução de 1905. Mais tarde, eles teriam um papel essencial na Revolução de 1917. Dentro desse contexto, né, todos os pensamentos, todas as ações, né, não só dos sovietes, dos bolcheviques e dos mencheviques, eles eram apoiados por correntes de pensamentos, né, por correntes de pensadores filosóficos, professores, estudiosos daquela época, né? Então aqui nós temos eu trouxe para vocês quais eram as principais correntes que defendiam o socialismo. A primeira delas é uma corrente socialista do século XIX, que foi o marxismo, né? Eles tinham como base as ideias de Karl Marx, né, que foi o idealizador desse pensamento. E essa teoria, ela defendia a criação de uma sociedade onde não existissem desigualdades ou nenhum tipo de exploração, né, que seria a sociedade comunista. Para alcançá-la, seria necessário realizar uma revolução e instaurar uma sociedade de transição comandada por um Estado socialista, né? Isso é um pensamento que diz que essa sociedade comunista, não iria existir desigualdades sociais, não iria existir pessoas mais ricas do que outras, né? Não iria existir aquela camada social diferenciada de que alguns são mais ricos e possuem mais dinheiro, enquanto outros são pobres e trabalham e continuam sendo pobres pelo resto da vida, né? Isso é um ideal, um pensamento ideal do socialismo, desenvolvido por Karl Marx, né? Porém, ele dizia que para alcançar isso, era preciso acontecer uma revolução, né? Revolução aqui, entendendo como se fosse uma grande mudança, né? Uma mudança nos pensamentos e parâmetros e ações daquela época. A outra corrente que surgiu naquela época foi o anarquismo, né, que é muito conhecido esse símbolo por muitas pessoas, que propunha o fim das desigualdades sociais e da opressão, mas também a eliminação de todas as estruturas de poder, incluindo o Estado, né? Segundo o anarquismo, não deveria existir nenhum tipo de instituição de poder que comandasse ou governasse as regiões, né? As pessoas deveriam ser responsáveis pelas suas atitudes e pelo seu engrandecimento, né? Uma corrente bem contrária ao pensamento de poder dos estados. E por último, né, nós já temos a corrente da social-democracia, que surgiu na Alemanha e defendia alcançar o socialismo de uma forma gradual, sem nenhum tipo de revolução, sem nenhum tipo de anarquia, sem nenhum tipo de guerra, né? Seria apenas por meio de reformas, né, sucessivas reformas do capitalismo, né? Esse é um dos símbolos, né? Esse é o símbolo social-democrata, que justamente existe até mesmo em alguns símbolos dos partidos aqui brasileiros, né? Alguns partidos que seguem essa linha partidária, né, de ser social-democrata, né? Isso a gente vai ver muito mais na frente em alguns partidos que se formam aqui no Brasil, justamente com essa linha de pensamento. Como a gente disse, a Rússia ela vinha passando por vários problemas, isso no século XX, e o que fez piorar ainda mais a insatisfação dos operários e das pessoas que moravam no campo foi justamente a atuação da Rússia durante a Primeira Guerra Mundial, né? Então vamos ver um pouquinho de como foi essa atuação da Rússia e as consequências dessa atuação. Durante a Primeira Guerra Mundial, como membro da Tríplice Entente, a Rússia lutou ao lado da Inglaterra e da França contra os impérios da Alemanha e o Império Austro-Húngaro. No entanto, o Império Russo
encontrava-se despreparado para o confronto. As consequências foram derrotas em várias batalhas que deixaram a Rússia enfraquecida e economicamente desorganizada, né? Ou seja, a Rússia entrou na guerra, né, do lado da Inglaterra, porém ela só conseguiu, cada vez que lutava contra os impérios alemães, ela apenas perdia, e isso fez com que ela se desorganizasse economicamente. Em março, o movimento revolucionário foi deflagrado com várias greves, né, dos operários iniciados em São Petersburgo e que se espalharam por vários centros industriais da Rússia, né? Os camponeses também se rebelaram contra o czar Nicolau II. A maior parte dos militares aderiu aos revolucionários e forçou a abdicação do czar Nicolau II, né? Ele abdicou do trono, ele deixou de ser um imperador em fevereiro de 1917. Com a saída do czar, né, entrou no poder a Duma, que ficou com um partido, né, ficou governando a Rússia através de um movimento provisório, né, de um governo provisório liderado justamente por Kerensky, né, que era um dos personagens também que estavam juntos daquela revolução. E por conta disso, né, dessa saída do czar, começou a acontecer várias disputas entre os liberais e os socialistas. A Revolução Russa, ela se divide principalmente em duas grandes fases, né, que uma fase aconteceu em fevereiro e a outra aconteceu em outubro. Sofrendo as pressões dos sovietes, o governo provisório concedeu a anistia aos prisioneiros e exilados políticos. Dessa forma, né, de volta à Rússia, conseguiram então, dessa forma, voltou para a Rússia os bolcheviques, né, liderados por Lenin e Trotsky, que organizaram um congresso onde defendiam os seus lemas que diziam, né, que tinham como lemas paz, terra e pão, e também diziam que todo o poder deveria ir aos sovietes, né? Isso também foi lançado em alguns livros de cartilha, que também ficou conhecido como as teses de Abril. A gente tem aí justamente uma representação de uma imagem de Lenin, né, fazendo seus discursos para as massas dos operários e sovietes, né, redigindo as suas teses de Abril. No dia 7 de novembro, ou 25 de outubro, segundo o calendário gregoriano, os operários e camponeses, sob a liderança de Lenin, tomaram o poder e os bolcheviques distribuíram as terras entre os camponeses e estabilizaram os bancos, as estradas de ferro e as indústrias, que passaram para o controle dos operários. Então nós temos aqui as duas principais fases. A primeira, fevereiro, onde estourou a Revolução, que conseguiu tirar do poder o czar Nicolau II, e a segunda Revolução, que aconteceu em outubro, segundo o calendário gregoriano, né, aconteceu em outubro, em que os bolcheviques dão um golpe de Estado e Lenin assume o poder da Rússia. As consequências da Revolução. A primeira consequência foi: a Rússia se retira da Primeira Guerra. O primeiro ato importante do governo provisório foi retirar a Rússia da guerra. Para isso, em fevereiro de 1918, foi assinado o Tratado de Brest-Litovsk, com as potências centrais. Lembrando que as potências centrais eram justamente a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e os outros países que se juntaram posteriormente à Alemanha para lutar na Primeira Guerra Mundial. Este tratado determinava que a Rússia deveria entregar para os países das potências centrais a Finlândia, países baltânicos, Polônia, Ucrânia e a Bielorrússia, além de outros distritos do Império Otomano e na região
da Geórgia, né? Então, ou seja, com a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial, ela acabou perdendo vários espaços de seus territórios. Depois aconteceu uma guerra civil na Rússia, né? Os 4 primeiros anos do governo bolcheviques foram marcados por uma guerra civil que abalou profundamente o país. Igualmente, para evitar qualquer tentativa de restauração monárquica, o czar Nicolau II e todos da sua família foram assassinados sem nenhum tipo de julgamento em julho de 1918. Eu trouxe aí para vocês essa imagem, que é a imagem da família do czar Nicolau II, né, onde ele está sentado no centro, e todos foram simplesmente assassinados para que evitasse que alguém da sua família tentasse reaver o poder, né? E isso também acabou gerando a revolta de alguns outros nobres e outras pessoas. Por isso que se criou, né, um dos motivos de ter acontecido essa guerra civil. Lenin criou um exército vermelho, né? E esse exército vermelho foi criado e comandado por Lenin Trotsky, né? E ele derrotou, né, o exército branco, né, que foi essa guerra civil entre o exército vermelho e o exército branco, né? Que o exército branco era formado por nobres, burgueses, né? E ao ser derrotado, ele garantiu que os bolcheviques permanecessem no poder. A revolução estava salva, mas a paralisação econômica foi quase total. Eu trouxe aí, né, uma imagem para vocês trazendo as diferenças entre o exército branco, que eram formados pelos mencheviques, né, pela monarquia, que lutavam pelo capitalismo, pelo auxílio interno, e que eram as potências, né, defendiam as potências da Primeira Guerra, contra o Exército Vermelho, que era defendido pelos bolcheviques, formado pelos sovietes, né, que eram principalmente, tinham o apoio da população, que buscavam essa ideia do socialismo e buscavam o comunismo da guerra, né? Então temos essas duas vertentes do Exército Branco e do Exército Vermelho, que na Guerra Civil de 1918 a 1921 acabou sendo vitorioso o Exército Vermelho, fazendo com que os bolcheviques permanecessem no poder. Para restaurar a confiança no governo, foi criado a NEP, que é a nova política econômica, que permitia a entrada de capitais estrangeiros e o funcionamento de empresas particulares. A aplicação da NEP resultou no crescimento industrial e agrícola. Em 1922, foi então criada e estabelecida a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS, sob o comando de Lenin. Entretanto, após a sua morte, né, quando Lenin morre, em 1924, começa-se então uma disputa pelo poder entre Trotsky, que liderava o Exército Vermelho, e Stalin, né? Então, dentro das eleições, quem vence é Stalin. Derrotado, Trotsky foi expulso do país e em 1940 ele foi executado, ele foi morto na cidade do México por um assassino que foi mandado, né, encomendado por Stalin, né? Sob o seu governo, sob o governo de Stalin, a URSS conheceu uma das mais violentas ditaduras da história, ao mesmo tempo que passava por um crescimento econômico vertiginoso, né? Ou seja, durante o governo de Stalin, que Stalin governou, iniciou-se o que a gente conhece como a ditadura, né, naquele estado, né? São os movimentos dos governos autoritários. E isso vocês já estudaram com a professora Edna logo nos primeiros vídeos, né? Esses sistemas totalitários, esses sistemas monárquicos, né, que governavam através justamente dessa violência. Apesar de toda a violência e de toda a repressão criada no governo do Stalin, foi justamente nesse período em que a URSS, né, a União das Repúblicas Soviéticas, cresceu economicamente.
Durante a Segunda Guerra Mundial, o país seria um dos principais inimigos do nazismo, aliado dos Estados Unidos e do Reino Unido. Após o conflito, seria alcançada então a condição da segunda maior potência mundial. Bom, chegamos ao fim da aula de hoje, né? Nos próximos assuntos nós vamos falar sobre a Segunda Guerra Mundial, encerrando, fechando esse período de grandes conflitos, né, de grandes guerras, né, que foi criado justamente, né, inicialmente, a Primeira Guerra Mundial, Revolução Russa e Segunda Guerra Mundial. Né? E após disso, a gente volta a estudar sobre a história política do Brasil, iniciando com Getúlio Vargas e passando para as ditaduras brasileiras. Agradeço a todos vocês por estarem comigo até aqui e até a próxima aula.